Então, muito obrigado, Patrícia, mais uma vez, e agora em definitivo. Boa tarde a todos e todas, os conselheiros e conselheiras, e também aquelas que nos acompanham. São 13 horas e 33 minutos. Declaro, então, aberta a oitava sessão ordinária da Câmara de Administração, Planejamento e Gestão de Pessoas, da PGP. Gostaria de informar aos conselheiros e conselheiras se algum de vocês está no gozo de férias ou afastamento, alguma licença. No momento das votações, por favor, absterem-se de votar. Expediente. Apreciação da ata da nossa 7ª sessão ordinária 2024 da PGP. A ata foi enviada com a convocação. Peço, então, aos colegas que tenham alguma alteração, sugestão de modificação, adaptação, por favor, manifestem-se no chat ou podem abrir o microfone e manifestar-se. Uma manifestação no chat. Não havendo manifestações, então consideramos aprovada a ata da 7ª sessão ordinária de 2024 da CAPGP. Muito obrigado. Comunicados. Temos duas justificativas de ausência. A primeira, do conselheiro Guilherme Romero, justificou a ausência em razão de licença para capacitação. E o conselheiro Rafael Francisco dos Santos, em razão do gozo de férias. O segundo informe é que, junto com a convocação da sessão, foi encaminhado o relatório final da auditoria número 02, sobre bens imóveis, manutenção e conservação, serviços terceirizados para conhecimento de todos os conselheiros e conselheiras. O terceiro informe, a Secretaria nos passou a seguinte informação da legislatura passada ainda, né? Sobre uma decisão que produziu uma resolução sobre o dimensionamento TAI. Trata-se da resolução número 58, da CAPGP 2023, que foi publicada em 12 de julho de 2023. A informação é que a resolução prevê, em seu artigo 14, o seguinte, abre aspas, a CPDST deverá elaborar o primeiro plano de gestão do segmento TAI da UFPS em até 12 meses da publicação desta resolução. Fecha aspas. No entanto, não foi submetido a esta Câmara, que é o presente momento, qualquer documento sobre o tema, como previsto no parágrafo único do artigo 6º da referida resolução. Cito o artigo 6º, abre aspas, o instrumento de implementação da política de dimensionamento do segmento TAI da UFPS é o plano de gestão do segmento TAI da UFPS. Parágrafo único. O plano de gestão do segmento TAI da UFPS será elaborado com periodicidade mínima bianual,
submetido e apresentado para aprovação da CAPGP de consumo. Fecha aspas. Os membros do CPDST são os indicados pelo artigo 9º desta resolução, resolução 58.3. Então, a composição é a seguinte: o diretor de cada campus, o coordenador administrativo de cada campus, o diretor de administração e pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGESP, diretor de planejamento, da PROPLAN, e um representante da Comissão Interna de Supervisão, CIS, formalmente designados pela Portaria 3377, Gabinete do Reitor, 2024, e anteriores. Então, é um informe e também um alerta para que, eventualmente, nos mobilizemos para atender, né, a decisão expressa nessa resolução, com os personagens, atores missionais que foram mencionados. São esses os comunicados aqui da mesa. Pergunto se os colegas aqui presentes têm mais algum comunicado. Não tendo, passo a palavra aos conselheiros e conselheiras que queiram fazer algum comunicado relevante. Uma palavra. Podem inscrever-se no chat ou abrir o microfone e expressar-se. Enquanto vocês pensam, eu vou pegar uma aguinha aqui do lado. Por favor. Um minutinho. Depois que o Benoni voltar, eu me inscrevo, então. Para o informe bem rápido. A ferramenta da UNB, e para que 12 semanas tenham sobre dimensionamento, anterior à resolução do sexto ano. O resultado pelo tempo que se quiser falar, pedir para a coordenadora administrativa política. Eu lembro que teve uma comissão dele, isso não foi lá, Obrigado, colegas. Está escrito o conselheiro Fábio Zenerati com a palavra, por favor, conselheiro. Obrigado, professor Benoni. Boa tarde a todos e todas. Na verdade, eu quero fazer um agradecimento bem rapidinho, também um informe para os demais, que no último dia 12, nós tivemos a sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, aqui no campus Laranjeiras do Sul. Contamos com a presença massiva aqui das pró-reitorias, da reitoria, né, o professor Braille, a professora Sandra, enfim, tivemos uma grande participação, inclusive de vocês que estão aqui na reunião, estiveram aqui conosco. Foi uma manhã muito boa, muito bonita, para a gente relembrar a história da nossa universidade. Eu quero agradecer a presença de vocês e também informar a todos e todas, né, que aconteceu essa sessão solene aqui no dia 12 de setembro, aqui no campus Laranjeiras do Sul. Obrigado, Benoni. Obrigado também, Fábio. Professor Luiz Fernando, a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas conselheiras, conselheiros. Espero encontrá-los bem. Da mesma forma como o professor Fábio, quero compartilhar no início dessa reunião a atividade que realizamos no último dia 15, domingo, relativa ao aniversário de 15 anos da nossa instituição. Nós optamos por realizar uma festa com grande chamamento da comunidade de Erechim e da região, e por isso nós prevemos diversas atividades que envolviam feira da agricultura familiar, exposição de artesanato, realização de shows, brinquedos infláveis para crianças,
mateada, pedalada, caminhada e encontro de egressos, mas também a realização de uma sessão do nosso Conselho Comunitário que tratou de homenagear os seus ex-presidentes. Então, os ex-presidentes Douglas Sense, José Cavalli e Graciele Berticelli, que realizaram essa tarefa, que é uma tarefa sem nenhum tipo de remuneração, né? Eles representam entidades que têm uma relação profunda com a instituição, entidades que estão presentes na vida institucional desde o movimento pró-universidade, e o Conselho Comunitário, por unanimidade, então, decidiu realizar uma sessão extraordinária nessa data para homenageá-los. Dizer também que, nessa oportunidade, foram servidos mais de 1.000 almoços, nós estimamos que mais de 2.000 pessoas estiveram no nosso campus, o presidente dessa Câmara, professor Hilton Menoni da Silva, esteve presente, assim como o magnífico reitor, professor João Alfredo Braida, a vice-reitora, professora Sandra Pirozan, assim como outros pró-reitores e diretores que estiveram no nosso campus nessa data de congressamento e que culminou na divisão de um bolo de 15 metros representando os 15 anos da universidade. É uma atividade que, além de contar com uma significativa participação da comunidade regional, tem trazido frutos para nós, né? Porque muitas das pessoas que estiveram no nosso campus nunca tinham ido até lá, né? Nosso espaço é relativamente distante do centro urbano da cidade e temos um projeto de transformar o nosso campus num grande campus parque, assim como já fazem outras universidades, para que a comunidade também possa usufruir desse espaço. Então, seria esse o meu informe, agradecer a presença daqueles que puderam estar conosco e informar esse ato que foi realizado aqui no nosso campus. Obrigado. Obrigado também, professor Luiz Fernando. Pergunto se tem mais inscrito, ainda há tempo para informe. Sendo esses os informes, eu agradeço os colegas que se pronunciaram e, de imediato, então, convido vocês todos para passarmos à ordem do dia. Primeiro momento, então, faremos a organização da nossa pauta e em 3 processos para darmos encaminhamento. O primeiro para a designação de relatoria e 2 para exame e deliberação sobre os pareceres. Primeiro processo, 23.205.024/2024-11, solicitação de alteração da resolução número 5, consulta, que referiu a TPS 2016, que estabelece a composição e as atribuições da comissão responsável pela organização e condução do processo eleitoral e escolha dos membros do NPPD. Esse, então, será um processo para designação de relatoria. Segundo item da nossa pauta, processo 23.205.019.650/2024-11, indicação de processos para serem auditados no exercício 2025. Nesse caso, então, apreciaremos o parecer do relator Marcos Antônio Beal. E o terceiro processo, 23.205.08504/2024-52, trata da revisão da tabela de serviços e valores praticados pela Superintendência Unidade Hospitalar Veterinária Universitária e do Campus Realeza. Nesse caso,
aprovada a nossa pauta, apreciaremos o parecer do conselheiro, designado em caráter excepcional, Edivando Luiz Tec. São esses os pontos da composição e a ordem da nossa pauta. Abro para os colegas manifestarem sobre a mesma. Por favor, inscrevam-se no chat ou abram o microfone e se pronunciem sobre a composição e ordem da nossa pauta. Nenhuma inscrição? Posso ler, então, do fato de não termos inscrições para nenhum tipo de alteração, porque todos estão de acordo com a composição e ordem da nossa pauta. Declaro, então, aprovado. Passamos, assim, então, de imediato, à análise das 3 matérias. A primeira, como mencionei, para a designação de relatoria. Peço que os colegas se apresentem para apreciar o processo e produzir relato para o processo 23.205.024.573/2024-11. O processo é esse: solicitação de alteração da resolução número 5, Consune, CapGP 2016, que estabelece a composição e as atribuições da comissão responsável pela organização e condução do processo eleitoral de escolha dos membros do NPPD. É uma revisão, então, de resolução. Pergunto: há candidatos, candidatas para essa relatoria? Penso ser uma matéria de relativa tranquilidade para execução da análise e de elaboração do parecer. A professora Gabriela apresenta o nome dela como relatora. Pergunto se mais algum colega, alguma colega conselheiro tem interesse na relatoria dessa matéria. Uma inscrição por aqui. Não temos outra inscrição, então eu consulto os colegas se estão todos de acordo com a indicação da professora Gabriela, nossa pró-reitora de gestão de pessoas, para relatar a matéria. Se estão de acordo, permaneçam como estão. Os que gostariam de manifestar-se, por favor, abram o chat ou o microfone. Nenhuma manifestação, então está aprovado. Obrigado, professora Gabriela, pela acolhida dessa responsabilidade. Pergunto se o prazo de entrega do relato fica mais conveniente dentro da sua agenda. Temos 2 possibilidades. A próxima sessão, a 9ª, será no dia 14 de outubro. Portanto, até o dia 3 seria a entrega do relato. Pode ser? Então, está bem. Fica bem assim para todos? Então, fica designada a professora Gabriela com o prazo de entrega do relato até o dia 3 de outubro para constar na pauta da nossa 9ª sessão ordinária. Mais uma vez, muito obrigado. Próximo processo, eu pergunto se o professor Beal ele avisou pelo WhatsApp que estava com um breve atraso para entrar na sessão, por alguma questão particular lá. Pergunto se o professor Beal já se encontra na sessão. Professor Beal, pergunto porque ele é o nosso relator da próxima matéria. Eu quero crer que o professor Beal ainda não conseguiu entrar na nossa sessão.
Deixa eu ver se ele fez mais alguma manifestação por aqui. Professor Benoni? Sim? Imagino que ele esteja envolvido hoje com a avaliação do curso de administração pública. Não sei se ele chegou a avisar, mas a comissão era para ter vindo ontem, hoje. Ah, muito obrigado, Camila. Ele só me alertou aqui pelo WhatsApp que estava com dificuldade de entrar no início da sessão, mas que entraria em seguida. Eu, diante desse caso fortuito, pergunto aos colegas se julgam possível examinarmos o próximo processo. Tem relator, está presente aqui, o reitor Edvando, e, na sequência, o professor Real entrando na sessão, nós passamos a palavra para ele. Pode ser? Ah, certo. O professor Bruno parece que quer se manifestar. Professor Bruno, por favor. Não, eu só sugeri o encaminhamento padrão, né? Normalmente alguém faz a leitura do parecer, né? Porque já está escrito. E aí se delibera. Acho que o mais adequado teria sido a proposta de uma alteração da ordem da ordem dos itens de pauta, mas ok, por mim ok. Sim, sim. Eu consultei todos e todas sobre a ordem e sobre a composição e tinha a informação do professor Beal que ele em seguida entraria na sessão. Por isso, então, nós todos aqui aprovamos a composição da pauta e a ordem. Mas, diante da situação, eu consulto os colegas, são soberanos para manifestar-se, se julgam adequado examinarmos o processo seguinte, aguardamos a chegada, já que o relator anunciou que entrará em seguida na reunião, ou se façamos como o professor Bruno está sugerindo, que se leia o parecer do relator Marcos Beal, e em cima do relato, que está escrito, e ao alcance de todos, façamos a deliberação. Como é que orienta os nobres conselheiros? O professor Bruno já manifestou-se. Professor Benoni, Sim, só uma sugestão, né? claro. Eu havia inicialmente até concordado com a mudança da ordem da pauta, mas acho que esse elemento que o professor Bruno traz talvez seja aquele que se tem adotado tradicionalmente, né? Tá bem? E, por outro lado, também, não sei se nós não precisaríamos, nesse caso, rever a aprovação da ordem dos trabalhos. Então, talvez, se algum conselheiro se colocar à disposição para fazer a leitura do relato, penso que seria mais adequado. E aí, o professor Beal chegando também pode se incorporar ao debate. Obrigado. Então, se há acordo, para mim é tranquilo, eu gosto de seguir os rituais os mais canônicos possíveis, é o que não produz atrapalho, né? Por isso consulto os novos colegas. Se é essa a posição hegemônica, não há nenhum óbice de fazermos a leitura, o parecer está entregue para todos. Eu até consultei aqui a secretária da sessão, Carla Bejan, e ela se dispõe a ler o parecer para nós todos. Pode ser? Então, sigamos assim. Por favor. Só um minutinho, então.
Os colegas já estão visualizando, a Carla acaba de compartilhar. Boa tarde a todos, então. Vou começar a leitura de parecer. O conselheiro relator, Marco Antônio, após continuar. Processo 23.205.019.650/2024-11, assunto indicação de processos auditados ao país de 2025, interessado auditoria interna. 1. Objeto de apreciação. Trata de solicitação de indicação de processos auditáveis ao país de 2025, encaminhado à CAPGP pela auditoria interna da UFPS. Consiste em rotina da Audi na definição dos processos que serão auditados dentro do próximo plano anual de auditoria interna país relativo ao ano de 2025. Histórico de tramitação ao processo 19.650/2024-11. O processo foi autuado na data de 7 de 8 de 2024 pela Audi e enviado na mesma data à Secretaria da CAPGP. Na data de 14 de agosto, durante a 7ª sessão ordinária da CAPGP, ocorre a designação para esse relator. Análise técnica. A documentação apensada para análise desta Câmara consta como está exclusivamente do ofício número 47 de 2024 do FPS e de seu anexo que lista os macroprocessos relativos ao país de 2025. A auditoria interna tem como dever elaborar a proposta do país em conformidade com as instruções normativas número 3/2017, que é o referencial técnico da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal, e número 5/2021, que dispõe-se do Plano Anual de Auditoria Interna, ambas da Secretaria Federal de Controle Interno, SFCI, da Controladoria Geral da União, da CGU. O fundamento legal da solicitação de indicação de processos por parte de órgãos de administração superior, como a CAPGP e outros, encontra-se contido em ambos os documentos. Na IN número 3/2017, referencial técnico da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal, na seção em que é descrita como devem ser realizadas as atividades de planejamento dentro do país de cada unidade. O documento estabelece que, artigo 85, o AIG deve realizar a prévia identificação de todo o universo auditável e considerar as expectativas da alta administração e demais partes interessadas em relação à atividade de auditoria interna para a elaboração do plano de auditoria interna, bem como análise de riscos realizada pela unidade auditada, por meio do seu processo de gerenciamento de riscos, grifos nossos. Esse mesmo entendimento é reiterado pela segunda instrução normativa mencionada, que é a 5/2021, quando esta prevê, no parágrafo 1º do seu artigo 4º, que a informação sobre a origem da demanda deve considerar as seguintes situações: obrigação normativa, seleção baseada em riscos, solicitação da alta administração, solicitação de órgãos de controle interno ou externo e outras situações com devidas justificativas para sua seleção. Cumpre ressaltar que as expectativas da alta administração, inclusas aí as expectativas do Conselho Universitário por meio da participação da CAPGP no processo de indicação de processos, constituindo-se em apenas um dos referenciais a partir dos quais a Audin da UFPS deve se basear para definir os processos a serem auditados. É importante observar que, na indicação de processos a serem auditados, as expectativas da alta administração deverão ser sopessadas por outras razões definidoras, decorrentes de obrigação normativa, seleção baseada em riscos, solicitação de órgãos de controle interno ou externo e outras situações com as devidas justificativas para sua seleção. Porém, na mesma sessão que apresenta orientações a respeito de como devem ser realizadas as atividades de planejamento das auditorias,
parágrafo 84 a 92, o referencial técnico IN3/2017 também apresenta uma recomendação importante, que condiciona, de alguma forma, as possibilidades de indicação de processos por parte da KPGP. O plano de auditoria interna deve considerar a necessidade de rodízio de ênfase sobre os objetos auditados, evitando o acúmulo dos trabalhos de auditoria sobre o mesmo objeto, de forma a permitir que objetos considerados de menor risco também possam ser avaliados periodicamente. Em virtude disso, essa relatoria dispõe informações na página da universidade a respeito do histórico dos processos auditados pela UFPS. A relação encontra-se disponível no link que está aí, e pode ser sumarizada da seguinte forma. 2024, governança de TIC, continuidade da ação prevista no PAENT de 2023 e não concluída no exercício. 2023, gestão de bens imóveis, gestão de projetos de extensão e cultura, auxílio e transporte. 2022, fundação de apoio, assistência estudantil e residência médica. 2021, licenças e afastamentos, controle de frequência, fundação de apoio. 2020, fundação de apoio. Compras e licitações. 2019, fundação de apoio, bolsas, ensino e pagamentos, gestão finalística e gestão orçamentária e financeira, atuação docente / ensino, pesquisa e extensão / gestão finalística. 2018, assistência estudantil / auxílio, recursos doutrinais, adicionais de insalubridade e periculosidade. 2017, gestão de riscos, treinamento e capacitação, transparência ativa e passiva, fiscalização de contratos, processos administrativos disciplinares de infâncias, restaurante universitário de Chapecó e concessão de espaço físico. Nota-se que o tema relativo às fundações de apoio foi auditado por 4 anos consecutivos, entre 2019 e 2022, o que ocorreu, segundo informações da Audin, por recomendação do TCU. Com base nessas informações, essa relatoria disponibilizou um questionário online para consultas junto da KPGP para que opinassem a respeito dos processos que deveriam ser objeto de auditoria interna por parte da universidade. Foram dirigidas por 2 questões. A primeira, nos seguintes termos. Considere a lista abaixo, elaborada pela Audin, que apresenta os macroprocessos passíveis de auditoria interna. Indica até 4 deles, em sua opinião, deveriam ser objeto de auditoria interna. Para responder, considere que, nas últimas alternativas, encontram-se listados os processos já auditados em anos anteriores pela instituição. O TCU recomenda a rotatividade de processos auditados e, mesmo assim, você pode indicar processos já auditados qual dúvida extremamente relevante. Como opções de resposta, foi apresentado a lista de macroprocessos elaborados pela Audin, composta por 74 processos. A segunda questão, por sua vez, indagava os conselheiros sobre indicação de processos. Foram coletados em um conjunto de 7 respostas entre os conselheiros que apontam para os seguintes resultados. Aqui na tabela ali. É possível, né? Desta forma, essa relatoria sugere que 4 processos mais mencionados pelos conselheiros como processo sejam indicados pela KPGP Audin para a composição do PAENT 2025, a saber, administração de pessoal, 4 menções, educa 3 menções, gestão da saúde e segurança ocupacional, 3 menções, e outros, programa de gestão e desempenho, PGD, 3 menções. Ressalta-se, mais uma vez, que se trata apenas de sugestões indicativas e não da definição de processos a serem auditados. Tais indicações deverão necessariamente ser protegidos com outros referenciais já mencionados aqui, a saber, processos decorrentes de obrigação normativa, como a seleção decorrente da matriz de riscos, solicitação de órgãos de controle interno ou externo, como, por exemplo, recomendações do TCU, e com outras situações com as devidas justificativas para a sua seleção. Voto do relator. Considerando os processos apontados pelos conselheiros da KPGP, o questionário disponibilizado relativo à indicação de processos auditados ao PAENT 2025, voto pela sugestão Audin / UFPS dos processos indicados no item 11 desse parecer.
Muito bem, muito obrigado, Carla, pela leitura do parecer. Deixo registrado também o agradecimento pela elaboração do parecer ao conselheiro Marcos Antônio Beal e abro para os colegas manifestarem-se a respeito. Professora Gabriela, com a palavra. Boa tarde, colegas. Boa tarde, presidente. Então, eu gostaria apenas de fazer algumas considerações sobre o parecer, agradecendo também ao professor Beal pelo trabalho, né, e não relativamente ao mérito ou à relevância, né, dos processos. Eu gostaria de considerar que todos os processos eles estão relacionados apenas à Progesp, apenas a uma pró-reitoria, né? E na questão, por exemplo, do processo do A, né, indicado administração de pessoal, nós temos dentro desse item aí uma centena de processos, né, para serem auditados, como eu já disse, não minorando, mas apenas é por uma questão mesmo um pouco dispar, né, nós temos aí a indicação de outros processos também relevantes, né, e claro que houve um afunilamento, houve uma consulta, e se cotejou para se indicar menos processos, mas eu gostaria de salientar, ou até pedir a possibilidade que nós trocássemos um desses 4. E um outro exemplo, por exemplo, é o Programa de Gestão, PGD, ele ainda está, né, para ser publicado uma nova portaria, então nós estaríamos concomitantemente à sua implantação de um novo ciclo, também de auditoria de todo o processo enquanto ele está iniciando com um novo programa, com novos planos, com novas entregas, com novas normativas, né? Então, apenas, até em solidariedade também aos meus colegas da Pró-Reitoria da Progesp, são 4 processos, né, só de uma Pró-Reitoria, bastante pesados, e como encaminhamento eu sugeriria trocar ao menos um processo, né, por uma outra área, que, e obviamente, num outro ciclo, poderia se indicar esse processo, né, para que não se sobrecarregasse apenas uma unidade, né? É isso, obrigada. Obrigado, professora Gabriela. Continua aberta a palavra para manifestações. Mais algum colega, conselheiro, conselheira, gostaria de fazer alguma menção? Senão podemos tratar da solicitação da professora Gabriela, inicialmente, verificar se há possibilidade de dialogarmos com ela sobre a indicação que fez, e, na sequência, não havendo outras manifestações, podemos seguir para a votação. Pergunto para a professora Gabriela, que fez a solicitação, se teria alguma indicação de processo que pudesse ser alternativo a um dos 4, conforme mencionaste. Como a gente pode observar, a maioria deles são relacionados à gestão, né, de pessoas. Eu indicaria, por exemplo, aqui um processo permanência e evasão, né, vindo na sequência, o Pleduca já está, a administração de pessoal, a gestão de saúde e segurança ocupacional, a residência médica está finalizando o processo de auditoria. O próximo aqui da lista eu indicaria permanência e evasão, né, não sendo um assunto, então, relacionado a outra pasta, mas é apenas uma sugestão. Eu trocaria o processo administração de pessoal ou PGD por, então, permanência e evasão. Próximo. Na relação que o professor Beal fez no relato, esse tema de assistência estudantil,
e cuida mais de perto das questões de evasão, permanência, pelo indicado ali, teria ocorrido em 2018. Poderia também, eventualmente, mas, obviamente, se os colegas acatarem, né, a sugestão da professora Gabriela. Primeiro, se alteramos as indicações sugeridas pelo relator e, em sequência, se acatamos a sugestão da professora Gabriela de um dos 4 processos ser de outra área, que não de gestão de pessoas, e se ele pode ser o processo relativo à permanência dos estudantes na universidade. Pergunta: todos teriam acordo em fazer uma única modificação no rol de processos indicados pelo relator? Benoni, Sim. eu tenho acordo e eu quero dizer o seguinte, ali, ó, 2018, Sim. Então, o que foi auditado foi os auxílios, né? Da assistência estudantil, os auxílios, recursos do Sim. PNAE. Certo. Aqui, a sugestão da professora Gabriela seria permanência e evasão. Embora é a mesma pasta, eu vejo que seria diferente a temática a ser auditada ali, né? E não teria muito, assim, ó, em termos da consulta, eu estava olhando aqui, são 20 e poucas, né, quase 30 respostas que tiveram aqui no questionário, mas foram aquelas 4 que o Bel destacou como as mais votadas. Depois todas foram 1, né? Então, eu acho que eu queria concordar com essa indicação também da permanência e evasão, e também com a solicitação de alteração, né? Porque fazer 4 processos na mesma pasta vai ser pesado. Certo, professor, obrigado. Sim, eu havia mencionado que o mais próximo do que estava sendo indicado, né, não necessariamente coincidente, mas o senhor tem toda a razão. Permanência e evasão é um processo mais abrangente do que meramente auxílios, né? Não vejo outras manifestações, então podemos considerar como uma acolhida da CAPGP de modificação do rol de processos, substituindo um deles, ou você indicou qual? Administração de pessoal. Administração de pessoal. Então, substituiríamos, pela indicação da professora Gabriela, o processo administração de pessoal por permanência e evasão, permanecendo os outros 3 ipsis literis, como foi indicado pela consulta e também acolhida pelo parecerista, o professor Beal. Pergunto: todos de acordo com essa modificação? Se estão de acordo, permaneçam como estão. Os que discordam, por favor, manifestem-se. Então, está acolhida a modificação e também aprovado o parecer do relator Marcos Beal, com a modificação que acabamos de proceder. Agradeço as contribuições ao relator Marcos Beal, que, segundo me informaram, acaba de entrar na sessão. Professor Beal, acabamos de apreciar o seu relato e fazer a discussão e a aprovação do mesmo. Então, agora, com a sua presença, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição. Finalizado Professor esse Benoni, processo. Oi? Boa tarde, professor Benoni, boa tarde, colegas. Peço perdão pelo atraso, tive um problema da ordem pessoal. Consegui acessar apenas agora. Tranquilo, professor Beal. Muito obrigado mais uma vez.
O seguinte processo, 23.205.085.04, 2024-52, revisão da tabela de serviços e valores praticados pela Superintendência, Unidade Hospitalar Veterinária Universitária. Para apresentar seu parecer e voto, ouvido por o pró-reitor, Edivando Luiz Tec. Bota lá. Boa tarde a todos. Então, trata-se da revisão da tabela de serviços e valores praticados pela Superintendência Unidade Hospitalar Veterinária Universitária do Campus Realeza. Trata-se da análise da revisão da tabela de valores e serviços praticados pela Superintendência Unidade Hospitalar Veterinária Universitária, SUHVU, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza, nos termos da resolução número 17, Consune CAP-GP UFPS 2016, alterada pela resolução número 67, Consune CAP-GP UFPS 2024. Compõe o presente processo uma série de documentos, dentre eles, ofício 47/2024, direção do Campus Realeza, que solicita avaliação e aprovação a respeito da nova tabela de preços a ser certificada pela SUHVU, conforme o ofício número 5/2024, SUHVU Realeza, documento de ordem 24. Ofício número 5/2024, documento de ordem 1. Comprovante de valores praticados por outras instituições de ensino superior, também prestadores de serviço, documento de ordem 4. Comprovante dos cálculos internos, considerando depreciação, consumíveis e custo com o servidor, documento de ordem 5. Documento que comprova o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, utilizado subsidiariamente para a revisão da tabela, dos valores da tabela, documento de ordem 6. Parecer da Comissão de Planejamento, Orçamento e Gestão do Campus Realeza, documento de ordem 8. Decisão do Conselho de Campus do Campus Realeza, documento de ordem 11. Relatório técnico. A SUHVU é uma unidade de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Realeza, especialmente aquelas ligadas à saúde animal. Várias são as atividades desenvolvidas pelos mais diversos componentes curriculares, principalmente do curso de medicina veterinária. Os setores e áreas que compõem a SUHVU contribuem para a prestação de serviços em saúde animal à comunidade regional, sendo eles clínica médica de animais de companhia, clínica médica de animais de produção, clínica cirúrgica veterinária, laboratórios de anatomia veterinária, análises clínicas veterinárias, diagnóstico por imagem veterinária, doenças infecciosas veterinárias, imunologia e doenças parasitárias veterinárias, patologia veterinária, reprodução animal e biotécnica. Vários projetos de extensão e pesquisa ligados à saúde animal são desenvolvidos no espaço. A prestação de serviços e respectiva cobrança na UFPS é permitida e está prevista na resolução número 17, Consune CAP-GP UFPS 2016, alterada pela resolução número 67, Consune CAP-GP UFPS 2024. Que dispõe sobre as taxas de prestação de serviços técnicos e especializados no âmbito da Universidade Federal de Fronteira Sul. Nos termos estabelecidos na citada resolução, compete à CAP-GP, a esta Câmara, então, necessariamente, a aprovação da proposta de prestação de serviços, considerando as deliberações dos respectivos conselhos de campo. Artigo 2º. A UFPS poderá prestar serviços a instituições públicas ou privadas, empresas nacionais e internacionais, organizações de direito privado sem fins lucrativos ou pessoas físicas. Parágrafo 1º. A prestação de serviços previsto no caput deste artigo dependerá da aprovação da CAP-GP, a partir de propostas encaminhadas pelas direções dos campi, a partir de deliberação do respectivo Conselho de Campo. Portanto, compete à CAP-GP deliberar sobre a alteração dos serviços prestados, inclusive dos valores a serem praticados, nos termos do artigo 12 da Resolução 17, Consune CAP-GP UFPS 2016, alterada pela Resolução número 67, Consune CAP-GP UFPS 2024, artigo 12. A qualquer momento, as unidades, órgãos, laboratórios poderão solicitar a alteração dos serviços prestados, desde que vinculados aos interesses acadêmicos da universidade, devendo para isso apresentar proposição ao Conselho de Campus, que após análise encaminhará a proposta para a deliberação da CAP-GP. Parágrafo único.
A proposição da prestação de serviço deverá ser acompanhada de exposição de motivos e planilha explicativa dos valores a serem cobrados. Autorizada a prestação e a respectiva cobrança de serviço pela SUHVU, esta vem praticando os serviços e valores estabelecidos pela Resolução número 2, com Sindicato GP UFPS 2019, de 27 de fevereiro de 2019. Em 2 de abril de 2024, por meio do ofício número 5 de 2024, SUHVU, Campos Realeza, a senhora Luciana Pereira Machado, no exercício do cargo de superintendente da Unidade Hospitalar Veterinária Universitária, solicita a revisão da tabela de valores de serviços praticados pela SUHVU, que encontra-se defasada desde 2018. Para esta revisão, informa que foi utilizada a seguinte metodologia, juntando inclusive a documentação comprobatória, documentos que se encontram na ordem 4, 5, 6 do presente processo. O índice de inflação IPCA, 3 preços apurados de outros prestadores de serviço, cálculos internos considerando depreciação, consumíveis e custos com servidores. Ato contínuo por meio do despacho padrão número 14 de 2024, a direção do Campus Realeza solicita à Comissão de Planejamento, Orçamento e Gestão, CPPOG, e ao Pleno do Conselho do Campus Realeza, parecer consultivo sobre a proposta de revisão da tabela de valores e serviços praticados pela Superintendência da Unidade Hospitalar Veterinária Universitária, os quais se manifestaram por meio do parecer número 2, Conselho do Campus Realeza, UFPS 2024, e da decisão número 8, Conselho do Campus Realeza, UFPS 2024, recomendando e aprovando respectivamente a revisão da tabela de valores e serviços praticados pela Superintendência da Unidade Hospitalar Veterinária Universitária. Realizados os trâmites processuais no Campus Realeza, por meio do ofício 47 de 2024, a direção do campus submete a matéria à CAPGP, solicitando a avaliação e aprovação a respeito da nova tabela de preços a ser praticada pela SUHVU, conforme o ofício número 5 de 2024, SUHVU Realeza, documento já encaminhado anteriormente e presente nesse processo. Nesse sentido, é importante destacar que, para análise de formação da tabela de preços a ser praticada pela SUHVU, deve ser considerado disposto no artigo 4º da Resolução número 17, conforme KPGP e UFPS 2016, alterada pela Resolução número 67, conforme KPGP e UFPS 2024. Artigo 4º. Quando não se caracterizar o disposto no artigo 3º, que seriam serviços gratuitos, o artigo 3º trata de serviços gratuitos, os serviços técnicos prestados pela UFPS serão cobrados e os valores das taxas de prestação de serviço deverão ser determinados. Parágrafo 1º. Para serviços que possuem vinculação a tabelas de sindicatos, conselhos profissionais, instituições, centros de abastecimento e outros prestadores de serviço, fique estabelecido o valor da média dos preços de ao menos 3 prestadores de serviços equivalentes, ou, na ausência desses, o valor estipulado nas respectivas tabelas. Serviços que não possuam vinculação às formas de determinação de preço previstas no parágrafo 1º terão suas taxas estabelecidas levando-se em conta os seus custos, determinados pelo responsável pela unidade, órgão ou laboratório prestador do serviço. Parágrafo 3º. Para o estabelecimento do valor de taxa de prestação de serviços descritas no parágrafo 2º, deve-se levar em conta os seguintes fatores. Inciso 1. Custo com depreciação a ser determinado por hora de utilização do equipamento em detrimento do experimento, análise e execução, utilizando a equação 1 do anexo 1. Custo com insumo a ser determinado pelos responsáveis da unidade, órgão, laboratório, de acordo com a análise a ser realizada, considerando todos os materiais consumíveis, como reagentes, gases, entre outros, que venham a ser utilizados na prestação de serviço. Inciso 3. Custo com servidores, a ser determinado através do custo hora, considerando o vencimento base do servidor responsável pela execução do serviço, a legislação vigente para o adicional de prestação de serviço extraordinário e o tempo empregado na respectiva atividade, utilizando a equação 2 do anexo 1. Parágrafo 4º. Quando o tipo de serviço prestado for regulamentado por legislação ou por normativas, resoluções ou portarias de órgãos superiores, de modo a repercutir
de maiores custos para a realização de serviços, esses devem ser proporcionalmente contabilizados para o estabelecimento dos valores das taxas, para fins de equiparação mercadológica. O valor da prestação de serviço poderá sofrer sobretaxe de até 100%, acompanhado do estudo de preços apresentado ao Conselho de Campos. Parágrafo 5º, parte do pagamento pela prestação de serviço poderá ser convertido na forma de bolsa, conforme a direção vigente. Verifica-se, portanto, que constam no presente processo de documento de 4 e 5 e 6, os quais se referem aos preços praticados por os 3 prestadores de serviços, os cálculos internos, considerando depreciação, consumíveis e custos com servidores. Ressalta-se ainda que, subsidiariamente, foi utilizado o IPCA para a formulação da tabela de preços a ser praticada pela SUHVU, conforme o documento de ordem 2, portanto, atendendo o disposto no artigo 4º. Voto do relator. Considerando o exposto, voto pela aprovação da tabela de valores e serviços praticados pela Superintendência Unitária Hospitalar Veterinária Universitária da Universidade Federal de Fronteira Sul, Campus Realeza, conforme proposta. Obrigado, conselheiro Edivando, pela produção do parecer, do relato e do voto. E abro de imediato a palavra àqueles e aquelas que queiram fazer alguma manifestação, pergunta, esclarecimento a respeito do relato que acaba de ser apresentado. Manifestações? Marcos Antônio Beal, por favor, com a palavra. Professor Beal, gostaria de manifestar-se? Desculpe, professor Bernardo, me ouvem agora? Agora sim. Sim, tive que trocar a entrada do áudio do computador aqui. Mas apenas para produzir esclarecimento para os conselheiros, porque essa matéria, pelo menos, era para ter passado já em sessões anteriores. Quando nós remetemos o pedido original, pedindo um posicionamento para a Câmara a respeito do entendimento, a respeito do correto procedimento institucional para apreciação da tabela de preços, não só da tabela de preços da superintendência, mas de equivalentes a ela, né, na universidade, nós sugerimos uma mudança na resolução vigente sobre a cobrança de valores pela prestação de serviços. E no nosso entendimento havia ficado explícito que na mesma análise fosse feita a análise da tabela de valores, não apenas a modificação ou um posicionamento da Câmara a respeito do entendimento acerca da resolução. Depois que foi publicada a resolução, que de fato alterou a norma vigente, eu fui ler com um pouco mais de atenção e, de fato, havia ficado apenas subentendido da parte do Campus Realeza que a nova tabela também precisava ser apreciada. Então, mas acho que ficou até de forma ajustada, ficou em bom tom, né? No primeiro momento a gente acabou discutindo, portanto, a norma e agora, efetivamente, a sua aplicação. Então, só para explicar para os conselheiros por que isso está sendo, acabou, né, por força das circunstâncias, sendo feito em 2 momentos distintos, né? Obrigado. Obrigado também, professor Beal, pelos esclarecimentos. Permanece aberta a palavra, caso alguém queira fazer manifestação. Não temos inscrições, então pergunto aos nobres conselheiros e conselheiras se temos acordo para a aprovação do relato e do voto
há pouco exposto. Se estão de acordo, por favor, permaneçam como estão. Os contrários ou que pretendem abster-se, por favor, manifestem. Não havendo manifestações, então está aprovado. Agradeço mais uma vez o conselheiro Edivando pela produção do relato, pelo voto, pela apresentação. Assim, encerramos o exame dos nossos pontos de pauta e, abrindo espaço de tempo, pergunto ainda se algum conselheiro, alguma conselheira gostaria de fazer uso da palavra para alguma comunicação pessoal. Não temos inscrições. Eu quero, então, agora, 14 horas e 34 minutos, agradecer a cada um e cada uma pelo esforço para viabilizarmos os trabalhos da tarde, essa sessão. Desejar ótimo trabalho a todos e até uma próxima sessão. Muito obrigado e até breve.